Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós veremos restauração portuguesa e movimentos nativistas no Brasil colonial, no Brasil colônia. Brasil colônia é aquele que nós já sabemos antes mesmo da chegada da família real aqui no Brasil. Bom, vamos começar do início então, restauração portuguesa. A restauração portuguesa é um momento onde acontece a recolocação de um rei português sobre o trono português. Isso mesmo. Lembra você que até pouco tempo atrás nós estávamos vendo a União Ibérica, e durante a União Ibérica, o que aconteceu? O rei da Espanha acabou se tornando rei da Espanha e rei de Portugal, a união dos países ibéricos. Isso vai perdurar cerca de 1580 a 1640, bom tempo. Mas o rei da Espanha e Portugal têm um conflito muito antigo. Então o rei da Espanha não governava em favor de Portugal. E quando teve essa restauração, Portugal se encontrava falida, Portugal se encontrava em uma posição econômica muito desvantajosa. O que nós veremos agora, de maneira bem breve, é um briefing sobre os movimentos nativistas. Primeiramente, nós veremos quais são as causas do movimento nativista. Lembrando vocês, o movimento nativista ele é marcado por quê? Não há um ideal de separação. No movimento nativista não há uma ideia de se descolar da coroa, não há uma ideia de se separar da metrópole, não há esse pensamento. Movimentos nativistas são movimentos contrários ao enrijecimento do pacto colonial. Movimento nativista são movimentos contrários ao arroxo, ao enrijecimento do pacto colonial. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o movimento nativista ele se dá porque Portugal, para equilibrar as suas contas, acaba tendo que elevar os impostos, acaba tendo que arrancar muito dinheiro da sua colônia, e a sua colônia chama-se Brasil. Então agora o Brasil, que havia passado por um relativo momento ameno de União Ibérica, ele volta a ter um enriquecimento do pacto colonial. Quer dizer, o que é o pacto colonial ou o exclusivo colonial? Quer dizer que a colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Então, nesse momento, Portugal começa a elevar os impostos aqui na colônia, que é o Brasil, começa a elevar a fiscalização. Portugal vai criar companhias de comércio para fiscalizar, aumentar o enrijecimento dessa fiscalização, para que o Brasil, os colonos brasileiros, só façam comércio com Portugal e mais ninguém. Portugal vai aumentar muito os impostos, Portugal vai cobrar muito pelos seus produtos e vai comprar os produtos brasileiros por muito barato. Então, nesse momento, Portugal acaba, assistimos aqui, quais são as causas das revoltas nativistas? Devido ao enrijecimento do pacto colonial. O enrijecimento do pacto colonial é uma coisa fundamental, o arroxo do pacto colonial, tá? Bom, e tudo isso está acontecendo aonde? Em meio à crise do comércio de açúcar. O açúcar, lembram vocês que o açúcar ele está passando por uma crise, e essa crise é o fato de a Holanda estar produzindo açúcar na sua metrópole, não, em outra colônia. O açúcar de beterraba está sendo produzido na Europa, está sendo produzido nas Antilhas, está sendo produzido em Cuba, e o açúcar brasileiro ele começa a entrar em declínio. Então, nesse momento, nós vemos o que? As principais causas das revoltas nativistas, as características das revoltas nativistas. Primeiro ponto, não tem ideal de separação da metrópole. Segundo ponto, é devido ao enrijecimento do pacto colonial, tá? E o terceiro ponto, acontece em meio à crise do açúcar. Agora nós veremos os principais movimentos nativistas, tá? Os principais movimentos nativistas. Quais são eles? Bom, segundo que nós estamos acompanhando pelo nosso caderno, é a aclamação de Amador Bueno. A aclamação de Amador Bueno ela vai acontecer, está relacionada diretamente com a restauração portuguesa. Espanhóis e portugueses estão uma relativa harmonia, até que vem a notícia que o rei de Portugal voltou a ser um rei português. Os espanhóis eles acabam ali entrando em conflito contra os portugueses, porque os espanhóis têm medo de que a restauração portuguesa ela possa interferir nesse processo de
de harmonia entre os portugueses e espanhóis. Bom, vai haver um conflito entre eles, tá? E eles vão querer aclamar Amador Bueno como rei. Amador Bueno não é o rei de São Paulo, tá? Nunca foi. Ele não quis assumir como rei de São Paulo porque ele sabia das consequências que isso poderia acarretar para ele. Então Amador Bueno recusa ser o rei de São Paulo, tá certo? A aclamação de Amador Bueno acontece em São Paulo, tá ok? E é um conflito entre portugueses e espanhóis, beleza? Vamos avançar aqui. Ainda mais nós podemos ver uma coisinha bem detalhada aqui, é a revolta do Rio de Janeiro. A revolta do Rio de Janeiro se destaca a partir da revolta do Rio de Janeiro, nós vamos ver que tudo está relacionado ao abuso do fiscalismo português. Tudo que está sendo apresentado aqui, senhoras e senhores, você que nos acompanha, está tudo relacionado ao abuso do fiscalismo português. Os portugueses queriam cobrar muitos impostos, os portugueses queriam fortalecer muito o comércio com o Brasil, cobrar muito pelo que se vendia e pagar pouco pelo que se comprava. O nome disso chama-se arroxo do Pacto Colonial, enrijecimento do Pacto Colonial. E no Rio de Janeiro nós temos o quê? Uma revolta devido à forte fiscalização. Uma revolta devido à forte fiscalização. O que é fiscalização? Quer dizer que eles não poderiam mais comercializar com ninguém que não fosse a coroa portuguesa, sinal que eles estavam comercializando com outros grupos, e agora a coroa portuguesa não vai permitir mais. Lembrando também que a colônia não tem o objetivo de enriquecer, a colônia não tem o objetivo de ficar rica, a colônia só deve complementar a economia da metrópole. O nome disso, mercantilismo comercial. Mercantilismo comercial, nós já assistimos isso numa aula passada, beleza? Outra revolta conhecida por nós é a revolta do nosso pai, que acontece em Pernambuco. Revolta do nosso pai acontece em Pernambuco. A revolta do nosso pai também está intrinsecamente ligada aos abusos do governo. O governador, ele estava encarregado de tomar algumas medidas, e as medidas que ele acaba tomando são medidas abusivas. Abuso na cobrança de impostos, abuso no pagamento das coisas. Ele pagava muito barato, comprava e vendia por muito caro. Isso vai provocar revolta. Esse nome revolta do nosso pai é porque acontece no dia religioso, no dia de uma festividade religiosa. Então essa festividade religiosa é usada como pretexto para que aconteça a revolta ao nosso pai. Senhores, nenhuma revolta nativista vai dar certo, tá? O que nós veremos depois são revoltas emancipacionistas. Essas nós vamos nos aprofundar mais. Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana, certinho? Bom, revolta de Beckman ou revolta dos irmãos Beckman. A revolta de Beckman ou revolta dos irmãos Beckman também está ligado à Companhia de Comércio. A revolta dos irmãos Beckman, que acontece no Maranhão, também está ligada à Companhia de Comércio. A Companhia de Comércio no Maranhão, ela tinha que fazer o seguinte: ela estava encarregada de fornecer escravos e vender produtos. O que ela fazia? Não fornecia escravos e os produtos eram muito caros. Então os irmãos Beckman, eles são senhores do engenho, e eles estão vendo ali que Portugal está querendo recolher muito imposto e não está deixando vir escravos para a região do Maranhão. Outra coisa, eles começaram a escravizar indígenas, e a coroa proibiu de escravizar indígena, a igreja proibiu de escravizar indígena. Então os irmãos Beckman vão fazer uma revolta, tá? Com a intenção de que sejam melhor atendidos às necessidades do Maranhão, beleza? É isso que vai acontecer no ano de 1664 a 1665, a revolta dos irmãos Beckman. Continuando aqui as revoltas, nós veremos o que? Guerra dos Emboabas. O que é Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas, senhores, acontece em Minas Gerais. É um conflito entre os bandeirantes e os portugueses. Bandeirantes são aqueles que vão fazendo o descobrimento de áreas, reconhecimento, o avanço territorial do Brasil, através do bandeirismo. E esses bandeirantes são paulistas. Esses bandeirantes, eles são paulistas, e eles acabaram encontrando ouro, eles acabaram fazendo comércio, eles acabaram conquistando muita coisa. A coroa portuguesa prometeu para eles que o que eles fizessem, eles teriam recompensa. Mas, quando eles descobrem um ouro, a coroa portuguesa, o governador acaba protegendo os portugueses, que são os emboabas, tá certo?
Então o conflito que vai acontecer aqui é um conflito entre paulistas e emboabas, que são os portugueses. Bom, quem vai vencer são os emboabas, porque os portugueses terão apoio do governador. Emboabas são portugueses, ok? Então os emboabas têm apoio do governador e eles vão acabar vencendo contra os paulistas, que são os bandeirantes. Essa é a famosa guerra dos emboabas que está marcado para nós aí, beleza? Outra coisa importante para nós aqui é a revolta de Filipe dos Santos. Falando de revolta de Filipe dos Santos, nós vamos tratar da revolta de Filipe dos Santos, porque ela vai ser importante para nós, porque é uma revolta de mineradores, tá? A revolta de Filipe dos Santos é uma revolta de mineradores. Então os mineradores que estão aqui, futuramente acontece essa revolta em Vila Rica. Nós teremos uma outra revolta também em Minas Gerais, que é a famosa Inconfidência Mineira do Tiradentes, beleza? O Alferes Tiradentes, belezinha? Então voltando aqui, revolta de Filipe dos Santos, ela acontece por causa do quê? Por causa do abuso do fiscalismo português. Quer dizer, Portugal começa a cobrar altos impostos. Outra coisa importante, o aumento de impostos, fiscalização. Portugal vai instaurar uma coisa chamada casa de fundição. O que é casa de fundição, professor? Todo o ouro recolhido na colônia tinha que ser fundido pela coroa portuguesa, para daí, no momento da fundição, já ser retirado o imposto, o tributo. Portugal eleva muito altos tributos e impostos. Então a causa da revolta é essa, tá? Eles exigem o fim da casa de fundição, melhores condições para trabalho, melhores condições no imposto, que o imposto venha a cair um pouco e que o fiscalismo diminua, tá certo? Essa revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais, ela vai ter uma ligação muito próxima ali na Inconfidência Mineira. Vamos ficar de olho aí, tá? Para estarmos terminando, Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates acontece em Pernambuco, é uma rivalidade muito antiga entre Olinda e Recife. Em Olinda nós temos senhores do engenho, pessoas, senhores que ali tinham um comércio, tinham um engenho, e em Olinda os senhores do engenho são colonos, tá certo? E esses colonos, eles acabam percebendo que o governador ele está dando mais atenção para Recife, e se abre um conflito entre eles, um conflito até que chega a ser armado entre eles, tá ok? E o governador de Recife, ele é o governador de Pernambuco, ele acaba dando apoio para Recife, e Recife vai ser levado à capital de Pernambuco. Essa conjuntura toda vai estar mostrando que a coroa apoia os portugueses vindo de Portugal e não os colonos, tá certo? Então, fazendo um panorama geral, as revoltas ativistas são revoltas contra o abuso do fiscalismo, contra o abuso do enriquecimento, e elas não querem a separação de Portugal. Senhores, por hoje é só. Espero que você tenha gostado e que nós vamos continuar nossas aulas por aqui mesmo. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.